Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma aulinha de nossos conceitos básicos para a gente montar ali a nossa base na geometria plana. Beleza? Fica comigo. Nós vamos ver hoje ângulos, ok? Definição de ângulo, irmão, tu já sabe o que é. É um ângulo, um espaço formado entre qualquer coisa com outra coisa, basicamente. Então aqui, ó, se eu pegar esses dois pilotos, você sabe que aqui existe um ângulo. Se eu fizer assim, você vai falar, não tem ângulo nenhum. Perfeito, ângulo nulo, 0 graus. Se eu botar assim, você sabe que existe um ângulo dentro desse espaço, ok? Mas qual é a definição matemática disso? Reunião de duas semirretas de mesma origem. Foi o que a gente viu na aula passada. O que é semirreta, o que é origem. Se você não viu, vou deixar aqui no card, você dá uma olhadinha. Mas se liga, duas semirretas de mesma origem. Quem são essas semirretas e o que é origem? Olha, origem, O. Então eu tenho a semirreta OA, e tenho a semirreta, o que? Isso aí, jovem, OB. Perfeito? Só que o O é a nossa origem. Mas também quando nós temos os ângulos, né? Quando a gente forma ângulos entre duas semirretas, entre qualquer espaços, nós vamos chamar a nossa origem de vértice. Ok? Então, qual é o nosso vértice? O. Ok? O O é o nosso vértice. Beleza? E quem são os nossos lados? Já escrevemos aqui, ó, os nossos lados. OA, que é a semirreta OA, e OB, que é a semirreta OB. Beleza? Esses são os nossos lados. E qual a leitura que eu faço desse ângulo? Afinal de contas, onde está esse ângulo, né? Ele vai estar aqui, ó. É o espaço compreendido entre essas duas semirretas. Aqui, ó. Vou pintar ele de vermelho. Aí você pode chamar do que você quiser, de alfa, de teta, de x, de beta, o que seu coração desejar. Eu vou chamar ele de teta. Tá? Então aqui está o ângulo teta. E como é que nós lemos para saber que nós estamos falando do ângulo teta? Percebe? Então, se a gente ler assim, ó, AOB. AOB. Mas se você for mais cascudo um cadinho em geometria, você vai perceber que se você escrever assim, você pode estar falando de um triângulo qualquer. Para não haver essa confusão, nós escrevemos o quê? AOB, só que no ângulo central a gente bota essa casinha aqui, que lembra essa abertura do ângulo. Perfeito? Então, AOB significa que eu estou trabalhando com o quê? Com o ângulo O. Olha aqui, ó. O ângulo O é quem? O ângulo θ. Outra nomenclatura para isso, que você poderia escrever, seria B, O, A. Concorda comigo? Que aqui eu saí daqui, ó. Fiz A, O, B. Aí eu posso fazer o contrário também, nada me impede, apenas uma nomenclatura. B, O, A. Ok? Então, galera, espero que vocês tenham entendido. Vamos avançar para mais um bloco. Vou só apagar o quadro aqui para a gente dar sequência. Fica comigo. Voltamos, galera. Presta atenção. Então, já te mostrei o que é um ângulo, tá? Mas como que nós medimos esses ângulos? Você concorda comigo que nós temos unidade para metro, unidade para centímetro, para milímetro, para volume, metro cúbico, centímetro cúbico. Não é diferente para o grau. O grau a gente mede em grau, que é o nosso ângulo. Então, um ângulo de abertura de, sei lá, 90 graus, 30 graus, 0 graus, 180 graus, beleza? Então a gente vai medir em grau. E o que é o grau, né? Agora uma definição mais matemática. Se você pegar uma circunferência e dividir ela em 360 partes, tá? Vamos imaginar que a gente continue aqui, ó. E a gente faça isso 360 vezes, tá? Contornando a circunferência inteira. Um grau é exatamente essa áreazinha aqui, ó, entre um pontinho e outro, ok? Então a gente teria 1 grau, seria 1 sobre 360 da circunferência. Concordam comigo? Se eu tenho 360 tracinhos pretos, 1 grau, né, é uma medida dentre esses 360 graus. Maravilha? Ok. Só que, se eu pegar dentro do grau, eu consigo ter subunidades. Que subunidades são essas? Minutos e segundos, que são partes menores dentro do grau.
ok? Então, o minuto, ele é uma parte aqui dentro, menor do que o grau. 1 grau corresponde a 60 minutos, ok? Grave isso, 1 grau corresponde a 60 minutos, tá? Vou até circular aqui para você anotar. 1 grau, 60 minutos. Uma aspazinha. Só que 1 minuto, agora, 1 minuto já é uma parte menor do grau. O segundo é uma parte menor ainda em relação ao grau. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Segundos, 2 aspas. É uma parte bem menor do grau. Ok? Então, grave isso. 1 minuto corresponde a 60 segundos. Parece muito com a questão da hora, né? 1 hora, 60 minutos. Né? Então, a gente tem essa ideia. Ok? 1 minuto, 60 segundos e tal. Maravilha? Fica comigo que eu vou apagar o quadro para a gente entrar em mais conceitos. Voltamos. Agora vamos ver ângulos OPV. Já vimos o que significam semi-retas e como elas formam ângulos. Maravilha? Sabemos o que é um vértice. Tu não sabe? Ok. Tu já sabe como identificar um ângulo, qual a nomenclatura que dá a um ângulo. Então agora nós vamos aprofundar mais um pouquinho, mas nada muito complexo. Você já ouviu falar a sua vida inteira na escola sobre os ângulos opostos pelo vértice, né? Como nós somos íntimos, nós vamos chamá-los de OPV. Maravilha? O que são ângulos OPV? São ângulos que vão possuir o mesmo vértice, beleza? E eles vão se cortar. Então eu vou chamar esse cara aqui, ó, esse pontão que eu botei aqui, vou chamar ele de um ponto P, tá? Você concorda que eu tenho essa reta aqui e tenho essa reta aqui, beleza? Se duas retas se encontram, você já sabe que vai haver um ângulo entre elas, não sabe? Ó, tem um ângulo aqui e tem um ângulo aqui. Consequentemente, jovem, pela definição, ângulos OPVs, eles vão possuir os mesmos valores para os ângulos. Ou seja, os seus ângulos são iguais. Mas que ângulos são esses, mestres? Pelo amor de Deus. Ó, vou chamar esse daqui, ó. Esse que está em vermelho, vou chamar ele de quê? O que você quer? Isso aí, alfa. Beleza. Então vou chamar ele de alfa. Perfeito? E esse carinha aqui, ele tem que ser igual a ele. Então, se aqui é alfa, consequentemente, aqui tem que ser alfa. Beleza? Essa condição é sine qua non para cá, ó. Vou apagar esse ponto P, tu já sabe que ele é um vértice, só para não poluir o desenho. Aqui também, ó, são ângulos OPV, ó. Vou chamar esse cara aqui de quem? Quem que você quer? Fala, fala. Beta. Isso. Beta. Esse cara é beta. Esse cara aqui também é beta. Beleza? Ai, mestre, para que eu preciso saber isso? Jovem, preste atenção. Vou colocar uma questão no próximo bloco. Mas você tem que entender o seguinte, que ângulos OPV, eles vão sempre possuir, sempre, mesmas medidas e mesmos vértices. Tá? O vértice P, que eu chamei aqui no meio, lembra dele que eu apaguei, para não poluir? Ele vai ser comum às duas retas. Ok? Ele vai ser comum às duas retas. Isso que vai definir pra gente um ângulo OPV, oposto pelo vértice. Vértice. Então ele é importante para nós definirmos isso. Ok? Vou colocar um exemplozinho. Preste atenção. Vamos lá, jovens. Exemplo no quadro. Qual o valor do ângulo NBA? Vamos lá. Concorda comigo que o vértice B ele é comum às duas retas, a reta NC e a reta AO? Concordou? Maravilha. Se eles são comuns, esses dois ângulos, que eu vou pintar em vermelho, eles são o quê? Fala pra mim, fala. OPV. Se eles são OPVs, eles são isso, iguais. Se eles são iguais, há uma igualdade entre eles. E como é que nós realizamos uma igualdade? Isso, igualamos. 3x menos 20 graus tem que ser igual a 2x mais 1 grau. Tá cansado de fazer, né, jovem? Letra para um lado, número para o outro. 3x menos 2x é igual a 1 mais 20 graus. 3x menos 2x, até ontem dava 1, que vai ser x. 1 mais 20, 21, 21. Perfeito. Ok? Maravilha? Então, x vale 21 graus. Maravilha? Ele quer saber quem? Você achou x. Ele quer saber o ângulo NBA. Você achou o valor de x, você não achou o valor de ângulo. Quem é o ângulo NBA? NBA.
Ok? Ó, então o ângulo NBA, ele é 3x menos 20 graus. Ok? Você já sabe o valor de x, então logo coloque ele aqui. 3 vezes 21 menos 20 graus é igual a quanto? Ó, 3 vezes 21. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Menos 20. 63 menos 20. 3 menos 0, 3. 6 menos 2, 4. Ai. Então o ângulo NBA vale 43 graus. Ficou claro? Beleza. Sacou? Maravilha, então. Fica comigo, tira um print e vamos para o nosso próximo bloco. Fala, jovem, voltamos. Se liga, tu já ouviu falar bissetriz várias vezes na tua vida. Tenho certeza, tu já chamou até aquela tua colega de escola que se chama Beatriz de bissetriz. Fala pra mim. Se liga, então tu já tá ligado que bissetriz é uma semirreta que divide o ângulo em duas partes iguais. Duas partes iguais, ou seja, divide o ângulo na metade. Concorda comigo? Se são duas partes iguais. Então olha só, botei um desenho que nós já vimos hoje aqui no quadro. A semirreta OA e a semirreta OB, beleza? Elas vão formar um ângulo. Vou chamar aqui, ó, esse ângulo vermelho aqui, eu vou chamar ele de 2θ. 2θ. Beleza? Vou chamar esse ângulo de 2θ. Mestre, cadê a bissetriz? Cadê? Vou desenhar. Calma, vou desenhar. Vou desenhar. Ó, desenhei a bissetriz, tá aqui, ó. Chamei minha bissetriz de OP. OP é a minha bissetriz. Mesmo desenho, maravilha? Mesmo desenho, só para não poluir. Então você já sabe que tudo que esse ângulo AOB vale 2θ. Ok? Mas você sabe que a bissetriz divide o ângulo em duas partes iguais. Ai. Então se tudo vale 2θ, eu estou te afirmando que OP é bissetriz, quanto vale esse ângulo aqui, ó? Isso. Quanto? Isso. Fala mais alto. Θ. Isso. Então esse ângulo aqui de baixo vale θ. E quanto vai valer esse ângulo aqui de cima, ó? Vou fazer em preto. Fala pra mim. Fala. Grita que eu não tô ouvindo. Isso. Vai valer θ. Beleza? E θ mais θ vai dar quanto? θ mais θ vai dar 2θ. Perfeito? Gravou então? Entendeu que bissetriz divide um ângulo em duas partes iguais? Lembra sempre do tetinha, que tu não vai esquecer. Fica comigo que nós vamos continuar vendo mais conceitos importantes. Fala, jovens, voltamos para concluirmos a parte final dessa aula, ok? Se tu chegou até aqui, curte, comenta, compartilha esse vídeo, porque isso aqui é qualidade, irmão. Tá monstro, material top, desenhozinhos tops. Compartilha, deixa o like aí, coloca um comentário, enfim, ajuda a gente. Vamos lá, classificação dos ângulos. Já sabemos o que são ângulos, então nós temos de classificá-los. Ângulo nulo, o ângulo de 0 graus, tá? Duas retas sobrepostas, ó, ângulo nulo, uma reta em cima da outra, não vai ter ângulo. Perfeito? Maravilha. Ângulo reto, tá? Formam 90 graus, ó, 90 graus. Esse símbolo aqui identifica os 90 graus, tá? Isso aqui significa 90 graus, tá? Sabendo que R e S são retas perpendiculares. Anota aí no teu caderno. Se tu leu retas perpendiculares, elas formam 90 graus. De novo, se você leu retas perpendiculares, elas formam 90 graus. Maravilha? Ok. Ângulo agudo. Perceba que o ângulo agudo, esse θ aqui, ele é um ângulo menor que o de 90 graus, concorda? Mas ele é maior que o de 0 graus. Aqui, ó, θ é maior que 0, menor que 90, ângulo agudo. Maravilha? Coisa linda. Olha para esse cara aqui, ó. Concorda comigo que o θ ele é maior que 0 graus, mas ele é menor que 180? 180 aqui, ó, é um ângulo de meia volta. 180 viria até aqui, ó.
Concorda que ele é menor? Então, o ângulo obtuso é um ângulo maior que 90, mas menor que 180, ok? E por fim, chegamos ao ângulo raso, ou ângulo de meia volta, que vai valer sempre 180 graus. Ângulo raso, ok. Mestre, mas por que ângulo de meia volta? Jovem, olha o nome. Meia volta. Metade de uma volta. Por quê? Uma volta não seria isso aqui, ó. Vou sair da frente. Calma. Uma volta não seria isso aqui? Tudo. Uma volta no círculo tem quantos graus? Isso. 360 graus. Meia volta, metade da volta. 360 dividido por 2. 180 graus. Por isso que a gente chama de meia volta. Ok? Vamos lá para a parte final dessa aula. Vamos ver ângulos complementares, suplementares e, enfim, chegaremos ao fim. Fala, galera, vamos lá, parte final da aula. Não esqueça de deixar o like, beleza? Vamos nessa. Classificação dos ângulos, né? Continuação do bloco anterior. Ângulos complementares. Então, considere x e y ângulos, qualquer números, tá? Que somados tem que dar 90 graus. Ângulos complementares, ângulos que se complementam. Então, x mais y tem que dar 90 graus. Exemplo, temos um triângulo retângulo. Você já sabe que quando é retângulo, tem 90 graus. Beleza? Se o triângulo é retângulo, né, ou qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos dele tem que dar 180 graus. Tá? Então, eu posso te afirmar que x mais 30, eles têm que ser o quê? Complementares, porque aqui já tem 90, e 90 mais 90 dá 180. Então, para x ser complementar de 30, falta quanto? Isso aí, 60 graus. Por que 60 graus? Porque x mais 30 tem que dar 90, jovem. Eles são complementares. Letra para um lado, número para o outro. Esqueça. X é igual a 90 menos 30. 60 graus. Ok? Safo? Beleza. Ângulos suplementares. São suplementos. Tá? Ângulos suplementares, também x e y, somados, tem que dar isso, 180 graus. Não mais 90. Ângulos complementares, 90. Ângulos suplementares, 180. Então diz pra mim, quanto vale esse x aqui? Tu já sabe que isso aqui é um ângulo de meia volta. Então x mais 80 tem que ser igual a 180 graus. Pensa comigo, não faz conta. Que número somado a 80 dá 180? Isso. 100. Então, x vale 100 graus, beleza? X vale 100 graus, logo, ele é suplemento de 80 para dar 180. E ângulos replementares, dois ângulos x e y, que somados dão isso, 360. Tá bom? Considere x e y sendo replementares. Quanto ao valor de y? Se você sabe que eles são replementares, a soma deles tem que dar quanto? Isso aí, perfeito, 360. Só que você já sabe que x vale 270. Maravilha? De boa? Safo. Quanto vale y? 360 menos 270. 90 graus. Logo, x e y são replementares. Y é replementar de x, porque somados dão 360 graus. Maravilha? Chegamos ao final de mais uma aula de conceitos iniciais de geometria plana. Estudaremos ângulos nessa aula, espero que você tenha gostado. Compartilhe com a amiga, mande para um colega. E é isso, tamo junto e até a próxima!